Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estudando DevOps. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês alguns dos comandos básicos do Docker que você pode rodar, vamos falar um pouco a respeito deles. Não vou me aprofundar nos comandos, isso porque terá um vídeo específico para cada assunto e aí a gente vai aprofundar no vídeo específico. Nesse aqui então você vai conhecer alguns comandos e você já pode ir brincando aí na sua plataforma, porque no vídeo passado a gente ensinou como você instala o Docker e agora você vai aprender alguns comandos que você pode rodar. Então já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, clique em gostei para que esse vídeo possa atingir cada vez mais pessoas, tá? E se você ficar com qualquer dúvida, deixa nos comentários que nós vamos te responder. E também quero convidar você a entrar na nossa comunidade do Telegram, uma comunidade onde todo mundo se ajuda. A ideia é indicar referências, cursos, certificações, vagas de emprego, tudo. A ideia é onde todo mundo se ajudar, porque nesse mercado de DevOps SRE, a galera é muito colaborativa, tá? Então o link da nossa comunidade está na descrição e caso você seja um especialista e esteja aqui no nosso canal, o intuito do nosso canal é ajudar pessoas que estão ingressando nesse mercado, tá? Por isso que a gente traz aí as informações de maneira mais básica e a gente vai caminhando, né, aos poucos aí para algo mais intermediário, mais avançado, porque a ideia é ajudar o pessoal do zero aí, às vezes está no suporte, numa outra área, querendo migrar para essa área do DevOps, tá bom? Então você também é muito importante nessa caminhada, porque eu quero começar a promover lives aqui no nosso canal com especialistas. E você, né, pode ser o especialista ou a especialista para participar aí das nossas lives, tirar dúvida do pessoal, tá bom? Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então vamos lá falar a respeito de alguns comandos básicos do Docker. Vou compartilhar minha tela aqui novamente. Bom, eu estou aqui na minha interface, né, de linha de comando, a interface CLI, já estou conectado na minha máquina que utiliza o Docker e a gente vai falar de alguns comandos básicos, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver se o meu serviço do Docker está rodando. Então, como que eu faço? É o comando systemctl. Esse comando ele não é Docker, ele é do Linux mesmo, systemctl status docker. Então ele está mostrando aqui que o meu serviço está ativo, o meu serviço está rodando, beleza? Então já sei que o meu serviço está ok. Vou limpar a tela aqui e vamos partir aí para os comandos básicos do Docker. Antes disso eu vou mostrar aqui para vocês o Docker Hub. O Docker Hub é o repositório oficial de imagens do Docker. Então você instalou o Docker na sua máquina, ele vai sempre olhar para o Docker Hub para ver questão de imagens, de tudo que ele precisa, do que ele vai baixar, tá? O Docker Hub você consegue fazer consultas e pesquisar imagens aqui. Então, por exemplo, tem aqui a imagem do Ubuntu. Eu quero instalar um container com a imagem Ubuntu. Ele tem aqui a imagem, tá? Ele é uma imagem oficial, ou seja, é da própria desenvolvedora do Ubuntu. Clicando nela aqui, ele me dá toda a documentação da imagem aí que eu posso baixar para container, o comando aqui que eu posso utilizar para fazer o download, né? E a gente vai falar do pool aí também. Então aqui eu estou pesquisando as imagens que eu quero, pesquisando as imagens que eu quero utilizar. Então você consegue, se quiser uma de banco de dados, tem a do MongoDB, você consegue pesquisar do SQL, né? Tem um monte de imagem aí que você consegue pesquisar, tá? Para você fazer, né? Grafana, tem os Zabbix também. Tem muita coisa aí, muita imagem já pronta que você pode fazer o download e sempre olhar a documentação. Você tem acesso a quem fez o upload, então tem tudo aí. Na interface CLI você também consegue pesquisar a imagem, tá? Então, qual que é o comando lá? É o comando search. Aqui a gente já entra no comando do Docker, que é o Docker search de pesquisar, e aí você tem que dar o nome da imagem. Você não pode só rodar o search sem nada. Então, eu vou pesquisar aqui Ubuntu, por exemplo. Ubuntu. Ele vai puxar aqui todas as imagens Ubuntu que tem lá no Docker Hub. Então ele puxou de lá, ele me mostra aqui o que é oficial, tá vendo? Se eu der um Docker Search aqui e pesquisar, por exemplo, Grafana, ele vai trazer também aqui as informações, Zabbix e por aí vai, tá? Consigo pesquisar tudo aqui, todas as imagens. Então esse é o comando para você pesquisar a imagem lá no Docker Hub. Como que eu faço agora para eu baixar uma imagem? Ah, Renato, eu quero fazer o download de uma imagem. Existe uma imagem aqui que é usada muito para teste, que é a BuzzBox. E aí ele já tem algumas ferramentas já instaladas, como por exemplo o Ping, né? Ele tem uma ferramenta instalada e eu posso assim baixar esse container só para eu executar o comando Ping, ou seja,
Ele é um container que, para ele ficar vivo, eu tenho que passar um parâmetro para ele ficar vivo, aí ele vai executar ali o que ele tem que fazer e depois ele vai morrer. Porque esse é o intuito do container, né? Você utiliza, você baixa, você cria a imagem, utiliza para o fim que você precisa, depois você consegue matar esse container aí, você não vai utilizar mais ele. E aí ele tem esse intuito mesmo, tá? De existir por algum motivo. O container ele não vai existir por existir, simplesmente para ficar ali rodando. Não, ele vai existir porque ele tem um motivo, ele vai executar uma tarefa, né? Ele vai fornecer alguma coisa para alguém, enfim. Né? O BuzzyBox é uma imagem que ele tem o intuito aí de fazer alguns testes. Então eu vou fazer o download aqui. Então primeiro eu vou pesquisar, né? Docker, digitar direito, né? Docker search BuzzyBox. Então ele já me trouxe aqui, ó, o BuzzyBox, a primeira aqui, ela é oficial, então eu copio o nome dela, tá? Vou dar um clear para limpar a tela e vou dar um Docker pull. Se você tiver alguma dúvida de como baixar, lá no Docker Hub, né, ele tem aqui o comando, você pode simplesmente copiar. Docker pull BuzzyBox e aí ele vai fazer o download aqui da última versão válida, né, dessa imagem. E aí, ó, fez o download, pronto, baixou e a imagem já está na minha máquina. Como eu consulto para saber se realmente essa imagem está na minha máquina? Tem o comando Docker Images. E aqui ele vai listar todas as imagens que eu tenho várias outras, mas entre elas está aqui, ó, o BuzzyBox, que eu acabei de instalar, né? Eu acabei de rodar ele aqui, de baixar, né? E aí a imagem já está aqui na minha máquina. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar um container utilizando o BuzzyBox e aí você vai entender a questão que eu falei, que a imagem ela existe para alguma coisa. Ela não existe por existir. A imagem não, perdão, o container. Ele existe para um determinado fim. Então eu tenho que dar uma ordem a ele, porque senão ele vai ser criado e ao mesmo tempo ele vai morrer. Tá? E a gente vai ver isso na prática. Então vou dar um clear aqui. Como que eu executo um container? É o comando docker run. Aí eu vou passar o parâmetro "-d", né, que é o daemon, ou seja, para ele rodar em segunda instância. Ele não vai rodar e aí eu já vou entrar no container. Ele vai simplesmente rodar em segunda instância. Vou passar o parâmetro "-name", que é para eu dar um nome para esse container. Vou dar o nome de ping, porque você vai entender mais à frente. E aqui eu já vou dar o nome do meu container. Eu vou criar sem dar nenhuma regra para ele. O nome da minha imagem agora, BuzzyBox. Então o que eu fiz aqui? Eu dei o comando dizendo que é para ele rodar, tá? É para ele rodar um container em segunda instância, né? Para ele não ficar rodando aqui em primeira instância e já rodar para mim. Dei o nome dele de ping e quem é esse container? Ele vai ser a partir de qual imagem? Da imagem BuzzyBox. Então eu vou rodar ele aqui. Ele já criou aqui ó, o ID do meu container e beleza. Ele já criou o meu container. Como que eu faço para saber se esse container existe ou se esse container está rodando? Eu vou só diminuir um pouco a tela aqui para ele puxar as informações certinho, mas eu vou falar o comando, acredito que dê para ver aí direitinho. O comando que eu vou rodar para ele listar os meus containers que estão rodando é o docker ps. Docker ps. Ó, ele está rodando alguns containers aqui, que são outros serviços que eu tenho, mas ó, a gente pode puxar pelo name. Lembra que eu defini o nome do meu container de ping? E ele não está aparecendo aqui. Se ele não está aparecendo é porque ele não está rodando. E tem um comando que eu executo para eu ver todos os containers que estão, absolutamente todos, independente dele estar rodando ou dele estar parado. E é o comando docker ps e o parâmetro "-a", de all, né, de todos. E aí ele vai puxar aqui. Vou diminuir mais um pouco só para ele puxar o tamanho certinho. Ó, aqui a gente consegue ver o meu container ping aqui, tá? O que eu criei utilizando a imagem do BuzzyBox, o status dele tá como exited, tá vendo? Ou seja, como eu não passei nenhuma ordem para ele, nenhuma regra, ele foi criado e aí ele morreu ao mesmo tempo que ele nasceu, porque ele não teve nada para fazer, ele não tinha nada para fazer. Então, como que eu faço para o meu container ficar rodando, ficar em pé? Eu tenho que dar uma ordem para ele. Então eu vou primeiro remover esse container. Como que eu removo ele? Tem o comando docker container rm, deixa eu aumentar agora o tamanho da tela, e o nome do meu container que é o ping, tudo maiúsculo aqui, ping, pronto, removi. Então vou dar aqui novamente o docker ps -a, a gente vai ver que ele não existe mais, tá vendo? Ele não puxou aqui. E aí eu vou rodar novamente esse container, só que eu vou dar uma ordem para ele executar algum comando, né, antes dele morrer. Então como que eu faço isso? Vou dar um clear aqui.
e vou rodar novamente o comando docker run, parâmetro "-d", para ele rodar em segunda instância. Vou dar aqui o nome dele de ping de novo, --name, ping. Agora eu vou colocar aqui o nome da minha imagem, BuzzyBox, e eu vou dar uma ordem para ela. Ele vai executar o comando ping para o IP 127.001, que é o local. Quantos pings ele vai ter que fazer? Vou dar o "-c" aqui para ele contar, e eu vou querer que ele dê esses 10 pings, tá? E aí eu vou rodar. Então ele vai criar o meu container e ele tem uma ordem ali para ele rodar um ping, tá? Então eu vou dar um docker ps agora, você vai ver que ele tá rodando, tá vendo? O container ping aqui ele tá rodando, ele tá up, aqui é o status dele, e eu vou rodar novamente. Ó, aqui a gente já vê que ele não está aparecendo mais. Por quê? Porque ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já executou os 10 pings e depois disso ele morreu, tá? Então se eu der um docker ps -a, eu consigo ver que ele está aqui, ó, ele está como exited, tá vendo? O meu container ping. E agora também tem um comando que a gente pode utilizar também, que é do Linux, para a gente ver esse container rodando, ver ele fazendo a atividade que ele tem que fazer. Então eu vou remover ele novamente aqui, dar um docker container rm ping. Então eu vou remover ele aqui. Clear. E eu vou rodar novamente, tá? O mesmo comando ali, onde eu dei a regra para ele dar um ping, né? Mas aqui eu vou mudar. Em vez de 10, eu vou pedir que ele dê 50. Vai dar 50 pings. Vou dar um docker ps novamente. A gente vai ver que ele está rodando aqui, ó, o ping. É esse aqui, ele está rodando. E como que eu acompanho o trabalho que ele está fazendo? Eu vou dar um watch. Watch, que é para assistir, e aí eu vou dar o comando docker logs ping. Ou seja, eu tô olhando os logs desse meu container rodando. Então aqui, ó, o comando watch ele atualiza a cada 2 segundos, tá? Então eu consigo olhar aqui, ó, cada 2 segundos ele tá atualizando e ele tá olhando aí os comandos ping que eu fiz. Vou dar um Ctrl C para ele sair, vou rodar novamente, ó. Ele tá executando ainda, tá vendo? Quando ele finalizar, aí o que acontece? O meu container ele morre. Então ele está rodando ainda, ó, 51 segundos. E pronto, ó, agora ele morreu. Ele não existe mais porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Vou dar um docker ps -a e a gente vê que ele já está como exited aqui. Ou seja, o container ele só existe para ele executar uma tarefa, executar uma atividade. Se ele não estiver executando nenhuma tarefa, nenhuma atividade, não tem por que ele existir, e aí ele mesmo, ele cai, né? Ele fica off aí e você consegue, né, utilizá-lo novamente. Então, vamos supor que eu queira fazer mais um novo teste aqui, né, de ping. Então, em vez de eu criar novamente, vamos supor que eu precise de novo de 50 vezes que ele faça o ping. Eu não preciso aqui executar o comando novamente, porque já existe o container. Vou dar um docker ps -a, então estou vendo aqui que ele está como exited aqui, o meu ping. O que eu vou fazer? Pegar o nome do meu container e vou dar um docker, o comando docker start e o nome do meu container. Aí ele vai startar o serviço e novamente ele vai fazer os 50 pings. Então eu vou dar um docker ps, ó, tô vendo que ele está rodando. Eu vou dar aqui um watch novamente, watch docker logs ping. E aí eu consigo ver ele aqui executando o ping, né, os 50 pings que eu pedi para ele executar. Se eu quiser ver em tempo real, eu consigo passar o parâmetro "-f" aqui, ó. E aí ele vai mostrando para mim aqui em tempo real o que está acontecendo. Depois que ele executa, docker ps, ele vai morrer daqui a pouco. Ó, tá up a 33 segundos, 38 e por aí vai, ó. Daqui a pouco ele morre, ó, 40, 42. Depois que ele termina os 50 pings dele aí, ele vai morrer, né? Pronto, ó, finalizou, morreu. Agora eu vou ter que dar um docker ps -a e eu vejo que ele está como exited aqui, porque ele já executou o que ele tinha que fazer. E como que eu faço aí para remover, né, esse container?
Vou limpar a tela aqui, aumentar. É o comando docker container rm. Docker container rm e o nome do meu container, ping. Eu posso pôr tanto o nome quanto o ID, né? Quando eu dou um docker ps, ele puxa aqui as informações, ele puxa o ID, né? Ele puxa o nome, então pode ser tanto pelo nome quanto pelo ID, eu consigo fazer a remoção, tá? E se eu quiser remover a imagem? Eu quero remover a imagem do BuzzBox, então vou olhar aqui primeiro um docker images, eu vejo que ele está aqui a imagem BuzzBox. Para eu remover uma imagem, eu dou o comando docker rmi, né, que é de remove image, e vou colocar o nome BuzzBox. E eu sempre tenho que colocar esses 2 pontos aqui e a versão dela. A versão tá aqui na tag, tá vendo? Ele é o latest, então ele vai puxar como latest, que é a última. E aí eu removo, né, ó, deletou. Se eu der um docker images novamente, eu vejo que não tem mais aqui o meu BuzzBox. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi para te passar esses comandos básicos. Tem muita coisa, muito comando, né? Veja que eu não entrei em detalhe em nenhum aqui, então eu falei basicamente como você vê a versão, como você pesquisa imagem, como você baixa uma imagem, como instala, né, o seu container, como roda o container a partir da imagem, como você consulta se o container está rodando ou não, como você starta ele novamente se você precisar do serviço e como você remove o container e a imagem. Tá? E aí a partir dos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo, então a gente vai instalar um container, vai falar mais do comando docker run e a gente vai se aprofundando em cada comando, beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Curta, comente, compartilhe aí, ficou alguma dúvida, manda aí, entra na nossa comunidade lá do Telegram, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado a você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo e tchau!